Seguridade Social, Lei 8.212, artigo 33 a 46, título 6, do Financiamento da Seguridade Social, capítulo 10, da Arrecadação e Recolhimento das Contribuições. Artigo 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do artigo 11 desta lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos. Parágrafo 1º. É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados, o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. Parágrafo 2º. A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial serão obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta lei. Parágrafo 3º. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. Parágrafo 4º. Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. Parágrafo 5º. O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa, a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta lei. Parágrafo 6º. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas por aferição indireta as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Parágrafo 7º. O crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação de lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte. Parágrafo 8º. Aplicam-se às contribuições sociais mencionadas neste artigo as presunções legais de omissão de receita previstas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 12 do Decreto-Lei nº 1598, de 26 de dezembro de 1977, e nos artigos 40, 41 e 42 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 96.
Artigo 34. Revogado. Artigo 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do artigo 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 96. Inciso 1 e 2 e suas alíneas, revogado pela redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. Inciso 3 e suas alíneas, também revogado pela Lei nº 11.941. Parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, revogado. Artigo 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no artigo 35 desta lei, aplica-se o disposto no artigo 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 96. Artigo 36. Revogado. Artigo 37. Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta lei, não declaradas na forma do artigo 32 desta lei, a falta de pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento. Parágrafo 1º e 2º, revogado. Artigo 38. Revogado. Artigo 39. O débito original e seus acréscimos legais, bem como outras multas previstas em lei, constituem dívida ativa da União, promovendo-se a inscrição em livro próprio daquela resultante das contribuições de que tratam as alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. É facultado aos órgãos competentes, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa de que trata o caput deste artigo, promover o protesto de título dado em garantia, que será recebido pro solvendo. Parágrafo 3º. Serão inscritas como dívida ativa da União as contribuições que não tenham sido recolhidas ou parceladas resultantes das informações prestadas no documento a que se refere o inciso 4 do artigo 32 desta lei. Artigo 40, vetado. Artigo 41, revogado pela Lei nº 11.941. Artigo 42. Os administradores de autarquias e fundações públicas criadas e mantidas pelo poder público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista, sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, que se encontrarem em mora por mais de 30 dias no recolhimento das contribuições previstas nesta lei, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do artigo 1º e às sanções dos artigos 4º e 7º do Decreto-Lei nº 368, de 19 de dezembro de 68. Artigo 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. Parágrafo 1º. Nas sentenças judiciais,
ou nos acordos homologados em que não figurarem discriminadamente as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. Parágrafo 2º. Considerar-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. Parágrafo 3º. As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário de contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas. Parágrafo 4º. No caso de reconhecimento judicial da prestação de serviços em condições que permitam a aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, serão devidos os acréscimos de contribuição de que trata o parágrafo 6º do artigo 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 91. Parágrafo 5º. Na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida a decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo. Parágrafo 6º. Aplica-se o disposto neste artigo, os valores devidos ou pagos nas comissões de conciliação prévia de que trata a Lei nº 9.958, de 12 de janeiro de 2000. Artigo 44, revogado. Artigo 45, revogado. Artigo 45-A. A contribuição individual que pretenda contar como tempo de contribuição para fins de obtenção de benefício no regime geral de previdência social ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançada pela decadência, deverá indenizar o INSS. Parágrafo 1º. O valor da indenização a que se refere o caput deste artigo e o parágrafo 1º do artigo 55 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 91, corresponderá a 20%. Inciso 1. Da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição reajustados, correspondentes a 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 94, ou inciso 2, da remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social a que estiver filiado ou interessado, no caso de indenização para fins da contagem recíproca de que tratam os artigos 94 a 99 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 91, observados o limite máximo previsto no artigo 28 e o disposto em regulamento. Parágrafo 2º. Sobre os valores apurados na forma do parágrafo 1º deste artigo, incidirão juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% e multa de 10%.
Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica aos casos de contribuições em atraso não alcançadas pela decadência do direito de à previdência constituir o respectivo crédito, obedecendo-se em relação a elas as disposições aplicadas às empresas em geral. Artigo 46. Revogado pela Lei Complementar número 128 de 2008.